Estamos aqui três, mas já estou a ver caras conhecidas. Olá! Estão a ouvir? O som está a funcionar já agora? Se me puder. Ah, ótimo! Funciona. Obrigada. Perfeito, soube bem. Olá! Olá, Rodrigo Lima Gaspar. Ainda não são 10 horas, portanto eu vou aguardar pelas 10 da noite. Temos aqui 20 pessoas. Olá, Jorge. Boa noite a todos. Todos os votos, todas as vozes, todos os arquitetos. Parece óbvio, mas a ordem dos arquitetos só lá vai com os arquitetos. Todos. Não só alguns, não só uns quantos a trabalhar para outros poucos. Não, isto só lá vai com todos. Convosco, connosco e com todas as candidaturas que são oposição. Porque isto só lá vai com boas ideias, sim, mas as boas ideias só lá vão com críticas à altura. Isto só lá vai com ateliês, autarquias e administração pública. Com os que ensinam, com os que aprendem, com os que pugnam. Há sempre alguém que pugna por alguma coisa. Os que fiscalizam e os que expõem. Com os que gostam disto, os que gostam daquilo, os que nunca gostam de nada e os que acham que está sempre tudo bem. Isto só lá vai com Faro, com Braga, com Évora e com tudo o resto. Incluindo as flores. Sim, colega, isto só lá vai com as flores. Com os que acreditam que a arquitetura é cidade, é território e paisagem, com os que acham que a arquitetura é também sociedade, economia e política, e com os que no fundo já perceberam que isto só lá vai com arquitetos, mas não só. Porque a verdade é que no fim do dia isto só lá vai com clientes, com projetistas, com deputados, jornalistas e cidadãos, e todos aqueles sem os quais nós arquitetos acabamos por ser coisa nenhuma. E assim é que isto não vai lá. Mas uma coisa de cada vez, até porque, para já, isto só lá vai contigo e com o teu voto. Boa noite a todos, já somos 59. O meu nome é Carla Lima Vieira, candidata-me a vogal do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos pela lista C. Isto só lá vai com todos. Ao longo dos últimos meses, a lista C tem estado de portas abertas, é assim o nome que demos ao nosso ciclo de conversas, a ouvir arquitetos de diversas áreas da profissão, de diversas gerações e de diversas zonas do país. Porque essa foi, desde o início, uma das nossas principais preocupações na formação desta candidatura. Reunir uma equipa que fosse representativa daquilo que hoje em dia é ser arquiteto.
uma equipa que junta pessoas com experiência nos órgãos sociais da Ordem dos Arquitetos, mas também pessoas que são completamente novas neste percurso. Porque entendemos que a experiência nos órgãos sociais da Ordem dos Arquitetos é naturalmente uma mais-valia, mas que também a presença de todos aqueles que nunca assumiram funções na Ordem, mas que têm uma prática profissional diversificada e consistente no dia-a-dia da profissão, é também fundamental para que a Ordem continue a ter uma dinâmica de resposta à atualidade dos problemas da arquitetura e dos arquitetos. E é por isto que isto só lá vai com todos. Hoje vou estar aqui a falar com alguns desses meus colegas, com aqueles que concretamente se candidatam ao Conselho Diretivo Nacional, sobre aquilo que são as nossas preocupações relativamente à profissão, à Ordem, aquilo que nos fez ser candidatos pela lista C e o nosso programa para o próximo mandato. Vou procurar aqui o primeiro. Olá! Olá, Tudo bem? olá Carla, tudo bem? Então, Rui, tu candidatas-te a vogal do Conselho Diretivo Nacional, mas contigo vou começar por uma pergunta, porque tu, na verdade, foste uma das primeiras pessoas a desafiar o Gonçalo Birne para que se candidatasse a presidente do Conselho Diretivo Nacional. Isto só lá vai com o Gonçalo? Exato. Carla, obrigada por esta oportunidade. Tenho muito presente, desde o início desta nossa campanha, um feliz encontro que tive o prazer de estar com o Gonçalo no Convento de Cristo, a propósito de uma exposição que a delegação do Centro, da Secção Regional Sul, estava a procurar organizar sobre a sua obra. E foi precisamente nesse dia, o dia 8 de janeiro de 2019, em que ao visitarmos os incríveis espaços do convento, e numa longa e animada conversa sobre arquitetura e os arquitetos, Gonçalo disse uma expressão que fixou-me o olhar. Rui, disse ele, o que a arquitetura e os arquitetos precisam que aconteça neste momento é refundar a Ordem dos Arquitetos. Desde esse dia não saiu do pensamento. E claro que muitos colegas pensam já pensavam há muito tempo que o Gonçalo seria um excelente presidente da Ordem dos Arquitetos. Desde esse dia que temos todos juntos feito o caminho das pedras, onde a primeira vez que nos conhecemos, Carla, recordo-me que foi num jantar, em pensar como convencer o Gonçalo a ser candidato. Nós os dois, sim. E nós os dois. E também lá estava o Ricardo Paulino, o Telmo Também. Cruz, o José Barra e tantos outros. A ideia foi crescendo e ganhando força. E passado um ano, precisamente no dia 23 de janeiro de 2020, num momento muito especial, perante colegas vindos do Norte, do Sul, de todo o lado, reunidos, manifestaram pessoalmente o apoio ao Gonçalo em ser o nosso candidato a presidente da Ordem dos Arquitetos. É verdade. Gonçalo, nesse momento, aceitou o desafio, Carla, se recordas-te. Recordo bem. Mas também disse-nos que isto só lá ia com o envolvimento de todos os arquitetos, os presentes e os ausentes. Claro. E o resto é campanha. E hoje estamos todos juntos, mais fortes do que nunca, para ganharmos as eleições no dia 26 de junho. Espero bem que sim, tu estás aí cheio de força. Exatamente. Rui, a finalidade da Ordem, uma das finalidades da Ordem, é a salvaguarda do interesse público por um correto ordenamento do território, o urbanismo de qualidade, a defesa e a promoção da paisagem, do património edificado, do ambiente, da qualidade de vida e do direito à arquitetura. Neste âmbito há um instrumento que é fundamental, que é o PNAP, a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, que desde logo identifica a arquitetura e a paisagem como uma expressão de identidade histórica e da cultura coletivas, referindo o seu reflexo na educação, na inclusão social, na participação dos cidadãos, as implicações várias que tem no desenvolvimento do país. Dito assim, é assim reconhecido no instrumento legal, ele é um instrumento poderoso na relação entre a política, a arquitetura e a sociedade, que desde logo no nosso programa nós também reconhecemos.
Antes de mais, na temática da sustentabilidade, porque reconhecemos que o tema das alterações climáticas, do ambiente, da sustentabilidade da construção tem um impacto total na nossa vida que é inultrapassável e que a ação nestas matérias é urgente. Não é? E a crise do Covid veio mostrar que essa ação tem desde logo um impacto positivo. E depois também porque é uma matéria para a qual a sociedade está sensibilizada, no qual os arquitetos e a arquitetura têm e devem ter um papel central, o que lhes permite, por um lado, estabelecer pontos para fora da profissão, com outros profissionais e com a sociedade em geral, e é por reconhecer isso que não só propomos a criação do Colégio do Ambiente, mas também que o congresso que a Ordem realiza a cada triênio se debruce precisamente sobre o tema do ambiente e das alterações climáticas. Mas e em relação à PNAP, em relação à Política Nacional de Arquitetura e Paisagem? Sem dúvida, Carla, o PNAP é um instrumento poderoso da relação entre a arquitetura, a política e a sociedade, o que é demonstrativo da responsabilidade que nós, hoje, arquitetos, temos perante a sociedade. Mas importa perceber como podemos concretizar essa política nacional de arquitetura e paisagem. Qual é que são os passos que nós devemos dar seguros? E convém, se calhar, fazermos aqui um pouco o estado da arte do PNAP neste momento, que tem uma resolução do Conselho de Ministros de 2015, que estabelece um plano de ação e que, efetivamente, é um plano de ação desconhecido no seu âmbito e na sua prática, na verdade. Mas a questão que se coloca neste momento é como é que a Ordem dos Arquitetos pode ver o PNAP como um instrumento estratégico, efetivo e atuante. Parte primeiro de um diálogo, com certeza, com a vontade política do governo, em concreto, quem tem a tutela, o Ministério do Ambiente e Transição Energética. Mas devemos construir uma estratégia com os parceiros da Comissão de Acompanhamento, alargar de forma transversal a engenheiros, geógrafos, urbanistas, dando consistência às ações futuras e efetivar uma estrutura executiva de missão. Muito importante que exista uma equipa de missão que possa desempenhar essa tarefa, não só na sua atuação transversal, mas no âmbito da sua ação e pressão sobre o governo central, regional, os municípios e também com os privados, que são muito importantes. Definindo uma metodologia e um plano de ação a 5 anos, com vista ao próximo quadro comunitário, 2030, e também as recentes medidas de estabilização governamental. É fundamental, necessitamos de construir uma estratégia com um objetivo claro, uma política pública de arquitetura com influências nas políticas públicas. E contamos também, com certeza, com os colégios dos arquitetos existentes na Ordem dos Arquitetos, que não são valorizados neste momento, nem vistos, nem achados. Temos o Colégio do Património do Arquitetónico, temos o Colégio dos Arquitetos Urbanistas, o Colégio da Gestão, Direção e Fiscalização de Obras, mas também temos que implementar o nosso Colégio do Ambiente, conforme está no nosso programa eleitoral, e permita-me, Carlos, destacar que ao vencermos as eleições no próximo dia 26 de junho, teremos o próximo Congresso da Ordem dos Arquitetos sobre a temática do ambiente e alterações climáticas. Assim o queremos. Porque é estratégico para o futuro de todos nós. Sim. Acredita? Eu acredito. E Rui, isto só lá vai com o Rui também? Carla, isto só lá vai com o Rui, com muita mal força, seria, muita não é? vontade. Mal seria, estás desde o início, mal seria se não fosse lá com o Rui. Claro, não, e agora na reta final com maior força e com uma vontade e uma determinação, pois, porque eu acredito e eu candidato, porque acredito que a Ordem dos Arquitetos não deve ir a reboque das outras entidades e instituições numa interna resposta tardia à sociedade, que é o que nós temos vivido e acontecido, sempre a correr atrás do prejuízo. Temos que ser proativos e não estar à espera para reagir. Quando fizermos isso, estamos a envolver todos os membros da Ordem e a posicionar-nos para sermos ouvidos pela sociedade, pela comunicação e pelo poder político. É fundamental termos uma voz única na defesa dos arquitetos e da arquitetura.
E para que isso aconteça, acredito sinceramente que isto só lá vai com o Gonçalo Birne, a presidente de todos os arquitetos. Muito bem. Obrigado, Carla. E continuação. Vou ver se consigo chamar o próximo, que eu estou aqui Ok. algo de estranho neste ecrã, mas pronto, até já. Até já, beijinhos. Beijinhos. Muito bem, deixem-me ver se tenho o próximo disponível. Desapareceu-me aqui o próximo convidado, o segundo. Portanto, eu vou ter que passar aqui à frente. Olá, Paula, fiz-te uma maldade. Olá, não eras tu que ias entrar, mas teve que ser, não é? O nosso segundo convidado está desaparecido, está desaparecido. Eu estava aqui sossegadinha. É verdade, mas é assim, temos de estar preparados para o improviso. Exato, alguém diz aqui, isto lá vai com imprevisto, é a Carolina. Paula, tu candidatas-te a vice-presidente do Conselho Diretivo Nacional, és daquelas pessoas que têm, de facto, que já desempenham funções na Ordem dos Arquitetos. Fizeste parte da equipa que trabalhou na revogação de 73-73, com a Lei 31/2009, que determinou que apenas os arquitetos podiam assinar projetos, pondo fim à possibilidade dos engenheiros civis o fazerem. Mais recentemente, a Lei 25/2018 veio permitir novamente que determinado grupo de engenheiros assinasse projetos de arquitetura. Um grupo circunscrito, eu vi isto há pouco tempo, eram cerca de 340, que são aqueles cujos cursos estão inscritos na diretiva, que entre 2009 e 2017 subscreveram projetos de arquitetura que tiveram uma aprovação. Ainda assim, em fevereiro deste ano, Bruxelas deu 2 meses a Portugal para mudar estas regras, entendendo que prejudicam os engenheiros portugueses, por restringir os direitos adquiridos que têm de realizar projetos de arquitetura em Portugal e nos outros Estados-membros. Não reconhecer que a arquitetura é e que deve ser um ato próprio, exclusivo dos arquitetos, não é um dos grandes sinais da desvalorização da nossa profissão, à qual, por um lado, se reconhece a especificidade e o interesse público, mas, por outro, também se abre portas a que seja desempenhado por outros que não arquitetos. Isto só lá vai com valorização, Paula. Carla, obrigada pela sua introdução. Eu vou usar para dar início às palavras do Gonçalo Birne, e a Ordem dos Arquitetos tem um papel político. É a única instituição que tem poderes atribuídos para defender os direitos e as garantias dos arquitetos e do exercício da profissão, a qualidade e a importância da arquitetura. Eu candidato-me porque acredito nesta equipa. Candidato-me para trabalhar com todos os colegas, fundamentalmente em 3 questões, sobre as quais tenho alguma experiência, conhecimento e que são absolutamente prioritárias. Primeiro, a valorização do trabalho da arquitetura e o estudo de procedimentos no que respeita à remuneração/honorários. Segundo, a avaliação e revisão da legislação que ao exercício e à prática dizem respeito. E, finalmente, o reforço do acesso ao trabalho em termos equitativos, apostando fortemente na reformulação do modelo de concursos de trabalho a ser desenvolvido com as secções regionais. Desde a crise económica de 2008, que temos vindo a assistir a uma série de alterações que afetam a prestação de serviços de arquitetura, que se viu transformada num fornecimento em vez de um serviço especializado. Tínhamos conseguido, após um longo e árduo trabalho, em negociação com a Ordem dos Engenheiros e com apoio jurídico, revogar o célebre 73/73 e conquistar aquilo que é um direito, a arquitetura para os arquitetos. O período transitório desta lei, que deveria ter sido sempre acompanhado de um trabalho de confirmação e defesa dos direitos que iria adquirir,
Na verdade, é um assunto que teve um acompanhamento insuficiente, acabando por haver retrocessos na Lei 25 de 2018, que nem o veto do Presidente da República ajudou a reverter. Com a definição do chamado livre mercado sob o chapéu da União Europeia, tornou-se ponto assente que os serviços de arquitetura não devem ter tabelas de referência e pela primeira vez os arquitetos e restantes projetistas viram-se sem suporte para a atribuição de valores para o seu trabalho. O CCP, legislação que rege os contratos públicos, de há uns anos esta parte, permitiu ao Estado português estabelecer condições de contratação pelo preço mais baixo, com preços base calculados pelos encomendadores, sem justificação e sem que os projetistas sejam tidos ou achados. Perderam-se garantias e direitos, exigiu-se maior responsabilidade e dificultou-se seriamente a possibilidade de exercer arquitetura com um mínimo de qualidade e dignidade. Acabaram-se com direitos que tornaram a prática profissional desequilibrada e pouco equitativa. Deixou de haver revisão de trabalhos a mais, custos de deslocação para a assistência técnica, exigem-se seguros e garantias bancárias, que torna discriminatório o acesso ao exercício da profissão. Esta equipa, a lista C, compromete-se a fazer todos os esforços para a revisão do CCP e de toda a legislação que à prática da profissão diz respeito. Compromete-se a estudar práticas e mecanismos de cálculo remuneratório, estudar sistemas utilizados em outros países e apresentá-los às instâncias públicas. A arquitetura qualificada é uma mais-valia económica. Foi importantíssima na recuperação económica dos últimos anos e os arquitetos foram fundamentais à melhoria do estado das construções, das cidades e da sua reutilização, nomeadamente pelo turismo. Não devemos abrir mão desta mais-valia, do que significa o valor de um projeto feito ao valor justo da sua medida. A encomenda pública poderá ter agora um anunciado acréscimo. A pandemia veio, entre outras coisas, revelar a absoluta necessidade de refazer o património habitacional, social e a custos controlados. Vai ser necessário reconstruir mais e intervir em novas áreas urbanas, dotar os espaços públicos e os equipamentos das necessárias valências e das necessidades sociais. Os arquitetos todos, os projetistas, os sociólogos, os geógrafos, os economistas, a sustentabilidade, a mobilidade, todas as especialidades devem ser chamadas a regular, a propor e a dialogar. A Ordem dos Arquitetos deve reconquistar esta presença e este papel de coordenação e de diálogo junto do Estado, dos municípios e dos governos regionais. Pese embora a excepcional qualidade da nossa arquitetura ao longo de todas as gerações, e em especial nos anos mais recentes, isto tem sido feito de modo próprio, sem representação. A nossa equipa, a lista C, quer que a Ordem dos Arquitetos assuma de novo um papel de representatividade na esfera política e na esfera da cidadania e da participação. Por isso esperamos que todos votem na lista C e votem no nossa vontade de trabalhar nestes e noutros capítulos do nosso programa. Já a partir da manhã. Exatamente. Obrigada, Paula. Obrigada, então, vou tentar recuperar aqui a pessoa que estava escondida. Vá, até já. Olá, Gonçalo, estava perdido. Olá, Carla. Não, eu estava. Isto saiu ao contato, não consegui, houve aqui qualquer bloqueio que eu de facto não consegui entrar. Mas pronto, já cá estou e segui com muita atenção, gostei imenso da intervenção da Paula, sim senhor. Muito bem. Vice-presidente. Perdeu aqui então o Rui Serrano a contar a história do início disto tudo. Sim. Bom, Gonçalo costuma dizer que a Ordem atingiu o seu ponto máximo de significância. É a Ordem que cabe contribuir para a defesa e promoção da arquitetura e zelar pela dignidade e o prestígio da profissão de arquiteto, mas quase todos reconhecerão que nós atravessamos já há algum tempo um cenário profundo de desvalorização da profissão, que se reflete nas condições que temos para o exercício da mesma,
seja ao nível da contratação, que, como o Gonçalo disse, está carregada de deveres e sem direitos, seja ao nível dos honorários, da remuneração do nosso trabalho, que entre a impossibilidade de recorrer a uma tabela que os regule e o desconhecimento sobre o que é e o que deve ser a produção do trabalho do arquiteto pelo dono de obra, alimenta fenómenos de precariedade que vão desde os estágios até toda a prática nas mais diversas funções do arquiteto. Acrescentamos valor, mas não somos reconhecidos por isso. Enquanto ordem, não somos convocados, ou quando somos, não nos fazemos ou não nos conseguimos fazer ouvir. Enquanto arquitetos, não nos sentimos representados e não participamos na vida associativa. Como é que damos a volta a isto? Isto só lá vai com todos? Isto, de facto, só lá vai com todos. Sobre isso não tenho dúvidas nenhumas. Bom, mas efetivamente a Carla já enunciou, eu diria, praticamente os problemas fundamentais e ao mesmo tempo, os nossos pontos fortes, digamos, da candidatura. Eu iria só falar, no fundo, e realçar um ou outro aspecto que me parece importante. Ou seja, nós estamos claramente num mundo em transição e, curiosamente, esta crise da Covid veio dramatizar essa transição de uma maneira muito, muito forte, com a ruptura que está a causar, com o trauma que está a causar nas pessoas, mas essa transição é uma transição que tem que ser assimilada pela Ordem dos Arquitetos. Eu acho que nós temos que criar uma Ordem dos Arquitetos para gerir a transição. E tem que gerir essa transição, sobretudo, porque esta desvalorização da profissão que tem se acentuado fortemente e, sobretudo, eu diria, nos últimos anos e particularmente no último mandato, tem-se assistido paulatinamente a esta desvalorização sem ter qualquer saída para as questões de fundo, ou seja, tem havido saídas, tem havido coisas que eu não considero que têm alguma importância, como a questão dos SUS, porque efetivamente a classe dos arquitetos está num regime, num momento de grande precariedade e, sobretudo, eu diria, isto afeta os mais vulneráveis e dentro dos mais vulneráveis, claramente os mais jovens, não tenho a mais pequena ideia, mas afeta, eu diria, do mundo transversalmente e, efetivamente, o que se tem assistido é algumas medidas, como o seguro gratuito, que são importantes, agora, aparentemente, também a questão fiscal, ou seja, mas no fundo a questão da cédula do arquiteto, do cartão do arquiteto, que são questões, cédula profissional, que são questões que têm alguma importância, mas que eu acho que são aspirinas, ou seja, são paliativos, porque a questão de fundo não está a ser encarada, não tem-se assistido paulatinamente ao desenrolar a situação sem tomar qualquer espécie de posição. Eu acho que esta questão é absolutamente insustentável e acho que o que nós temos para fazer sobre esta matéria é, em primeiro lugar, eu dizia, e aproveito para fazer um apelo à votação maciça dos arquitetos, seja em que lista for. Eu acho até que o facto de termos 4 listas é uma manifestação da democracia. Ok, tudo bem, mas é fundamental, nós temos que claramente ultrapassar os 75% de isenção, de abstenção. Temos claramente que ultrapassar. Não é possível criar empoderamento de diálogo da ordem baseado numa representatividade destas. Portanto, ainda por cima agora, com o voto, com o televoto, eu peço em nome da lista C que votem maciçamente. Votem, e é tão fácil. E é tão fácil, mas temos que apresentar, eu diria, ultrapassar pelo menos a barreira dos 50%, que é uma espécie de tabu, mas eu acho que tínhamos que ser mais ambiciosos ainda. Bom, esta é uma questão. A outra questão que eu acho que é muito importante é que, de facto, nós temos que uma lista que tem que ser forte, mas também representativa. E a representatividade do mundo dos arquitetos, o mundo dos arquitetos, o universo da arquitetura dos arquitetos é cada vez mais diversificado. É cada vez mais... É claro que
É claro que o mundo, ainda a parte maior, é representada pelo arquiteto dos projetos e continuará a ser durante muito tempo, e isso é importante, mas o mundo do arquiteto, o mundo dos projetos, não é o único. A Ordem tem, nós estimamos hoje, entre 4 a 5 mil membros num horizonte de 26 mil, que estão ligados às administrações públicas, às tutelas, às várias tutelas. Estes arquitetos, estes nossos colegas que estão a desempenhar papéis de grande dignidade, porque são também veículos da qualidade na arquitetura e daquilo que se faz, de algum modo, mas e que tem estado completamente, porque de facto a Ordem também não procura aproximar-se, não tem procurado aproximar-se deles e portanto não lhes diz nada e eles não querem saber da Ordem. Bom, mas depois temos um mundo de gerações completamente transgeracional na arquitetura, onde obviamente cabem também eu diria, os mais idosos, do qual eu sou talvez o único representativo nesta candidatura, porque efetivamente a nossa candidatura é de uma idade média extremamente jovem, mas obviamente que esta geração mais idosa, que como se sabe no mundo da arquitetura tendencialmente está mais consagrada, ou tem pelo menos tem mais trabalho acumulado, também tem direito a ter voz na Ordem. Não podemos. Claro. E além de que, sobretudo, tem pugnado e tem criado um mundo cá dentro e lá fora de uma qualidade de arquitetura enorme. Bom, mas também temos o núcleo principal que está entre os 35 e os 45 anos, e que absorve para aí 60%, mas depois temos sobretudo os jovens entre os 25 e os 35, que ainda por cima estão, neste momento, quanto a mim, na maior situação de precariedade, na maior situação, por vezes, até de exploração, para não falar já nos que estão na diáspora, e são muitos no estrangeiro, e na diáspora interna. Na diáspora interna, que é gravíssimo, uma quantidade de jovens arquitetos que não conseguem sequer exercer os seus conhecimentos porque não têm lugar e estão completamente marginalizados. Mas depois temos também a diversidade territorial que esta nova ordem tem, com a introdução das regiões, tem esta oportunidade de aproximação e de criar, chegar aos sítios mais distantes, através de todos os mecanismos que decorrem da região, eventualmente as próprias delegações, núcleos ou o que for, mas da proximidade, mas que há uma diversidade territorial que é fundamental estar representada também. E depois há o mundo das diversas formas de exercer a profissão que também cobrem os que são ligados ao ensino, as novas formas da curadoria, etc, etc. Portanto, esta diversidade toda é fundamental para esta questão. Onde é que eu quero chegar? A nossa ordem tem um projeto que é claramente, eu costumo dizer, à semelhança da cidade, inclusivo e incluidor. Ou seja, nós não fazemos distinções, achamos que não estamos em tempo de divisões e de separação e de clientelas privilegiadas ou de clientelismos privilegiados. Não podemos. Acho que não podemos estar aí. Portanto, e para uma ordem ser forte, ela tem que ser incluidora e abranger efetivamente e realmente todos os arquitetos, ou todos que estão e que são representados pela ordem. Depois, há uma outra questão que me parece importante, é que é uma ordem para dialogar. Ou seja, esta ordem vem com um projeto de inverter o longo ciclo da desvalorização e do apagamento da arquitetura de um mercado que está progressivamente e cada vez mais desregulado, em que o promotor e o público, quer o privado, acabam, como se diz, acabam por absorver o valor acrescentado no setor da arquitetura, acaba efetivamente por ser apropriado pelos promotores públicos e privados, deixando uma proporção progressivamente cada vez menor para os próprios arquitetos, que são os que geram essas mais-valias.
Portanto, isto é uma situação que é transversal e faz parte da lista C, mas num clima de diálogo, num clima de abertura e numa estratégia de abertura de canais de diálogo com a administração pública, com o governo, mas também interpares com as outras ordens convergentes. Nós não podemos continuar a alimentar um clima de conflito. Eu sei a questão dos exercícios da arquitetura é, de facto, um ponto importante, mas somos o único país da Europa onde a ordem dos arquitetos e os arquitetos tendencialmente vivem de costas viradas sobre os engenheiros, sobre todos os outros agentes que intervêm no projeto. Basta ir à Espanha, basta ir à Itália, já nem falo na Suíça, por exemplo, onde há uma única ordem, uma sociedade dos engenheiros e arquitetos que representa todos. E sou para o centro da Europa. Este é o mundo normal. Portanto, e finalmente, o que eu queria dizer é que há uma terceira ponto que é importante e que é uma janela de oportunidade que a lista C está consciente e quer explorar, que é utilizar a oportunidade das consequências do Tratado de Paris, que, com a centralidade da questão da sustentabilidade e dos novos paradigmas que já estavam em implementação, mas que agora com o Green Deal vão andar para a frente, há uma oportunidade única da arquitetura e dos arquitetos recentrarem a ordem, recentrar a arquitetura no grande projeto da sustentabilidade. E estas consequências que vêm do Tratado de Paris, da durabilidade, o aumento do ciclo dos edifícios, dos materiais que têm a ver com o abaixamento, o anulamento da pegada carbónica e da produção carbónica, sobretudo, e nós sabemos que a construção e o edificado contribuem a cerca de 40% para essa questão. Portanto, são desafios importantíssimos que a Ordem tem que estar muito atenta, novamente no diálogo com os parceiros, para recentrar a arquitetura no mundo da arquitetura e dos arquitetos, concretamente em Portugal, para além de Portugal feito com nossos vizinhos, porque efetivamente hoje esta luta não é exclusiva de um país, ela está ligada à Europa e está ligada um pouco a todo o mundo. Portanto, esta questão é na lista C fundamental e eu gostaria de dizer que na lista C cabem todos, cabem vencidos e cabem vencedores. E por isso, isto só lá vai com todos, votem na lista C. Também só lá vai com o Gonçalo. Obrigada, Gonçalo. Vou passar ao próximo. Até logo. Obrigado. Até logo. Vamos ver se tem disponível. Olá! Olá, Carla! Consegui encontrar-te, não estavas ali na parte de cima da lista, mas consegui encontrar-te. Não, estava escondido. Estavas escondido. Jorge. Sabes, isto para mim do Instagram é uma... Isto é uma novidade, é uma estreia. Para todos nós. Para mim também é o meu primeiro live. Daqui, olha, não sabemos o que é que vem a seguir, o que é que nos propõem. Eu acho que as redes sociais já ganharam as eleições, não é? Bom, Jorge, o tema da representatividade já foi aqui falado, é fulcral. A nossa lista é assumidamente uma lista intergeracional, interregional e quer trazer várias formas, vários modos de ser arquiteto para esta lista. Na verdade, a prática da arquitetura tem hoje um âmbito tão vasto que não reconhecer isso e não explorar isso é negligenciar dimensões importantes do que é hoje em dia a arquitetura. E falhar nessa representatividade que a Ordem dos Arquitetos deve garantir. Isto só lá vai com representatividade? Só lá vai com o Jorge?
Carla, eu iria responder a isso. Gostava de muito brevemente dizer porque é que aceitei o convite do Gonçalo Birne para fazer parte desta candidatura. Parece-me que, de facto, a sua liderança, como ainda há pouco ouvimos, e a equipa que ele montou, surge num momento decisivo para a vida da Ordem dos Arquitetos. Eu acho que nós estamos aqui, de facto, a jogar nas redes sociais a identidade da UA. E eu queria dizer que acho que a defesa da arquitetura, tal como está consagrada nos nossos estatutos, não pode ser confundida com nenhum tipo de elitismo, como eu às vezes ouço dizer. E também acho que a defesa dos arquitetos não pode ser feita a partir de medidas populistas, jogando arquitetos contra arquitetos, gerações contra gerações. Eu bem sei, ainda agora o Gonçalo dizia isso, que hoje em dia a sociedade está muito dividida e há muitas extremidades que estão em jogo. Mas eu acho que a UA deve ser um catalisador de consensos e não divisões. E nesse sentido eu acho que é importante ouvir e dar voz a todas as sensibilidades que estão no terreno, de todas as gerações, e encontrar soluções inclusivas e independentes dos interesses de grupo ou de fações, no sentido de relançar aquilo que foi conseguido pelos arquitetos portugueses. Eu gostaria de falar um pouco nisso. Eu acho que nas últimas décadas os arquitetos portugueses transformaram-se numa força ativa da sociedade portuguesa. E por vezes, nem sempre, mas por vezes com contribuições da Associação dos Arquitetos, da Ordem dos Arquitetos. E, portanto, eu compreendo muito bem o desalento que existe hoje. Mas eu penso que nós não podemos desperdiçar aquilo que foi alcançado. Acho que neste percurso a Ordem dos Arquitetos não é uma instituição qualquer. Ocupa um lugar muito especial. Mas antes que se torne irrelevante, que é o perigo que corremos, há que renovar a instituição, criando estratégias e ações concretas para lidar com o presente. É por isso que eu proponho, que gostávamos de propor, que a lista propõe a criação de um prémio Primeira Obra para apoiar e dar a conhecer o trabalho de muitos arquitetos e arquitetas que anualmente estão a entrar no mercado de trabalho. E este prémio será naturalmente uma forma de divulgar a qualidade que eu acho que é inegável na arquitetura portuguesa e que percorre todas as gerações. E eu gostava também que nós propuséssemos, e é isso que vamos fazer se ganharmos as eleições, criar um grupo de reflexão a que chamaremos Arquitetura para Amanhã, em que juntaremos vozes de especialistas em sessões públicas para criar elementos de reflexão e de orientação sobre temas que são decisivos no nosso tempo e que já foram referidos. A cidade, a reabilitação, a habitação, a sustentabilidade, o ensino. Enfim, há uma série de temas que precisam de reflexão e de um sentido de orientação e nós iremos fazer essa proposta. Bom, eu queria acabar muito brevemente dizendo que eu acho que os arquitetos têm atravessado momentos difíceis, toda a gente tem atravessado momentos difíceis, mas, de facto, eu acho que há uma resiliência e uma inteligência e uma sensibilidade nos arquitetos portugueses que lhes permitirá passar também esta crise da Troika. E acho que o Gonçalo Birne, a Paula Santos, a nossa equipa, está em condições de contribuir para tudo aquilo que foi conquistado nas últimas décadas seja potenciado, seja realizado. E que os desafios de hoje sejam encarados de frente, sem divisionismo, sem ressentimento, com independência e gosto pela arquitetura. Votem. Muito bem, votem a lista C. Obrigada, Jorge. Até logo. Até logo, Carla. Até logo. Vamos ver, então. Olá! Olá, Rodrigo! Rodrigo, nosso jovem. Rodrigo, tu fazes parte da geração dos 30 anos.
és de uma geração que acabou o curso em plena crise económica. A esmagadora maioria dos arquitetos está abaixo dos 45 anos, portanto, são cerca de 75% por aí que terão menos de 45 anos. Nas eleições passadas, a participação dos arquitetos foi de cerca de 30% dos que estavam ativos na ordem, portanto, dos que podiam votar. Apesar de ser possível já na altura fazer a votação online, através do voto eletrónico, que era um processo simples e acessível. O que é que se passa? E como é que isto só lá vai com participação, não é? Boa noite a todos. Eu realmente faço parte de uma geração que já teve muitos nomes. A geração Y, a geração da internet, a geração arrasca ou a geração mais qualificada. É a geração que, como alguém comentava há pouco, é a geração que está agora a viver a sua segunda crise. Que, apesar de termos muitos estudos, de vivemos grandes avanços tecnológicos, de termos grandes facilidades em viajar, somos também a geração da instabilidade e da precariedade. Mas acho que, acima de tudo, somos uma geração de pessoas que aprendeu a adaptar-se às situações. E acho que isto também acontece no mundo dos arquitetos. Nós somos cada vez mais, nós os jovens, mas estamos ausentes de opinião ou de participação na ordem. E esses valores que estavas a falar, da participação no ato eleitoral, são realmente muito baixos. O Gonçalo também estava a falar neles, e isso é um dos modos que também me motiva mais. Que é, temos que passar, já passámos dos 11% de participação em 2013 para 30% em 2017 e temos que ultrapassar a barreira dos 50%. Esta abstenção é um valor muito alto e grande parte deles são os jovens. E acho que também é um bocado o meu papel explicar ou dar a minha opinião de porque é que isto acontece. Eu olho para a Ordem dos Arquitetos, eu, como um jovem arquiteto, e vemos uma instituição que está fechada, que é muito corporativa, que está muito desatualizada e onde não há muito espaço para os jovens, onde não conseguimos dar a nossa opinião ou partilharmos as nossas ideias. Portanto, um bocado para responder à tua pergunta, uma parte da tua pergunta, isto só lá vai com participação. Mas isto também só lá vai com proximidade. Um pouco para falar de algumas medidas do nosso programa, nós queremos promover a proximidade e o diálogo entre as escolas, as faculdades, os centros de investigação, entre as várias instituições de ensino e cultura, entre as várias disciplinas que envolvem a construção das nossas cidades, das nossas paisagens, dos nossos edifícios, tentar, como o Gonçalo estava a dizer, encontrar consensos para a sustentabilidade ambiental, que é um ponto cada vez mais assente e importante na sociedade e, sobretudo, para nós, a nova geração. Queremos também promover a discussão e o debate entre pessoas, arquitetos, jovens experientes, estudantes, professores, investigadores, curadores, projetistas, e a lista é muito longa. Com todos. Queremos fazer isto por meio de ciclos de conferências, de apresentações, de debates, de workshops, nos meios tradicionais, mas também nos meios digitais. E queria parar um bocado aqui no digital, como estamos a viver agora ainda, e como se comprovou muito agora no confinamento, tem uma grande vantagem, é que democratiza o acesso à informação. Independentemente de parte do território nos localizamos, isto é possível que aproxime mais as pessoas. E por isso queremos trazer a Ordem dos Arquitetos para a era do digital. Porque é preciso abrir as portas da Ordem dos Arquitetos e, um bocado para concluir, porque isto só lá vai com participação, com proximidade e porque isto só lá vai com todos. E nós de facto sentimos muito essa proximidade através do digital no nosso Portas Abertas, não é? Que tu também tens acompanhado. Rodrigo, vá, obrigada. Obrigado, eu. Beijinhos. Tchau. Vamos então.
Eu claramente já percebi que nós vamos ultrapassar a 1 hora de live, portanto o que vai acontecer é que vamos todos ter que desligar e voltar, porque a agenda da Ordem para os próximos tempos tem tanto acontecimento ou tanta tentativa de debate que não há aqui como andar a fazer lives todos os dias, não é, Joana? É verdade, Carla. Vamos ter que assumir que vamos ter que voltar a entrar. Joana, mais de 26 mil arquitetos inscritos na Ordem. Precisamos de conhecer os arquitetos, precisamos conhecer o modo como exercem a profissão para direcionar os serviços que prestamos aos membros, nomeadamente nas áreas de apoio à prática profissional e formação e usá-lo na regulação da atividade. Mas também precisamos claramente saber comunicar melhor entre nós. Aquilo que a Ordem faz tem que ser mais transparente para os seus membros, e aqui falamos de muita coisa, e os serviços que presta também devem ser mais acessíveis. Isto só lá vai com uma comunicação articulada e eficiente, Joana? Sim, sem dúvida que só vai lá com uma comunicação articulada. Uma das iniciativas que nós propomos e que defendemos mesmo é que, se somos uma ordem, temos que ter um site único. Quando queremos procurar coisas da Ordem, não andamos entre os sites nacionais, regionais, derivados de uns e dos outros, e nós acreditamos mesmo que é uma Ordem, um site, e a partir do qual derivam as questões nacionais, regionais, obviamente, e onde também está incluído o Portal dos Arquitetos, ou seja, não termos tantos sítios onde ir procurar informação, não só para nós arquitetos, mas também para a sociedade em geral, saber quando quer saber de nós, quando quer saber de arquitetura, onde é que tem que ir. E, portanto, isto para nós parece-nos um princípio básico, não é? Pronto, tornarmos a marca da Ordem dos Arquitetos, não é? Com força, com uma força. Depois, ainda nesta questão agora mais falando do Portal dos Arquitetos, dizer que nos parece importante que o Portal dos Arquitetos agregue, no fundo, toda a informação que aos membros da Ordem diz respeito, a informação que é exclusiva dos arquitetos, que a Ordem trabalha exclusivamente para os arquitetos e não para a sociedade em geral. E nessa informação está não só a relação membro-ordem, onde vamos buscar as declarações, os seguros para o exercício da profissão, e escrevermos informações, inclusivamente o portal ter uma plataforma de e-learning, que nos parece essencial que seja a partir daí, as questões da deontologia e da disciplina, as questões dos concursos. Portanto, nesse portal nós termos esta relação direta entre a Ordem e o membro. E desta forma nós distinguimos o serviço que a Ordem presta à sociedade em geral e o serviço exclusivo que tem que prestar aos arquitetos. Ainda neste âmbito do Portal dos Arquitetos, isto só lá vai com uma declaração específica por ato próprio da profissão e não uma declaração genérica, válida por 6 meses, em que os arquitetos fazem variedíssimos atos próprios da profissão. E porquê que a cada ato deve responder uma declaração específica e gratuita, obtida através do site do Portal dos Arquitetos? Gratuita, claramente. Porquê? Porque desta forma isto é válido para todos nós que praticamos os atos próprios da profissão. E não é só os projetistas, são os arquitetos que estão nas câmaras a apreciar projetos, os arquitetos que estão nas demais instituições públicas, que fazem consultoria, que fazem direção e fiscalização de obra. Portanto, cada ato próprio, uma declaração específica. E para além disso, o que é que isto permite? Isto permite a verdadeira monitorização da profissão, que é a incumbência básica da Ordem e que tem sido muito descurada. E esta monitorização da profissão permite-nos depois instruir e informar de forma mais detalhada um verdadeiro observatório da arquitetura, que é uma das propostas que é transversal aos programas nacional e regionais da lista C. Depois, dizer que isto só lá vai com rigor e transparência, especificamente na gestão financeira da Ordem, que é um tema que a mim é muito caro. Exatamente. Bem, tal como conheces bem o Portal dos Arquitetos. Exatamente. Nós estamos a falar do dinheiro que todos nós arquitetos pagamos de cotas e que pagamos para que nos representem, para que regulem a profissão e monitorizem a profissão. E então, eu penso que o mínimo que pode acontecer e que deve acontecer é a Ordem divulgar estes instrumentos de gestão aos membros, divulgá-los em tempo útil, nós termos um plano de atividades que corresponda a um orçamento, nós sabemos quanto é que custam as atividades, como é que as atividades vão ser exercidas, em que tempo, e depois termos ao longo do ano uma monitorização dessa atividade com controlos trimestrais.
Não é? Nós sabermos trimestralmente é uma coisa que se faz nas empresas, porque é que não se faz na Ordem dos Arquitetos e porque é que não se divulga em tempo útil. A Ordem envia imensos e-mails, principalmente nesta altura, envia uma série de informação aos membros e não envia informação sobre a sua gestão, não é? Sobre o dinheiro que nós pagamos, como é que ele é gerido. E, portanto, existem uma série de canais, newsletters, sites, e-mails direcionados em que podem informar da gestão corrente. E nós temos planos de atividades que batem certo com orçamentos, relatórios de atividades que batem certo com relatórios de contas em tempo útil. Exato. Dizias e bem, eu conheço a questão financeira da Ordem, porque fui tesoureira nos mandatos de 2010 a 2016, e na altura, quando eu pertencia à direção da secção regional do Sul, que agora foi extinta e deu lugar a várias outras secções, e na altura, quando me candidatei, tinha esta plena de consciência de que as secções servem para a prestação de serviço aos membros e para a relação, eu diria, tocar-lá com o membro, ok? E o meu objetivo na altura, quando me candidatei, era modernizar a Ordem dos Arquitetos. A Ordem tinha que estar à distância de um clique. Não é? Nós precisámos de uma declaração e temos que nos deslocar à Ordem ou pedir por correio. Tudo isto me parecia no século XXI completamente desajustado da realidade. E então havia um projeto que já decorria de direções anteriores e que foi conseguido efetivar neste mandato em que eu tive, que foi o Portal dos Arquitetos. E penso que existe um antes e um depois do Portal dos Arquitetos para todos os arquitetos que trabalham e que exercem a profissão. E, portanto, nessa altura isso foi o que me motivou. Mas as ações das secções regionais não são curtas ou são poucas para a profissão da Ordem dos Arquitetos se a profissão não for valorizada, se a mais-valia do trabalho do arquiteto não for reconhecido pela sociedade. E aqui o papel do Conselho Diretivo Nacional é decisivo. E então é isso que me motiva agora a integrar esta equipa. E tem que ser uma equipa, quando eu aceitei integrar esta equipa, tinha que ser, para mim o que me fez aceitar foi sem dúvida a pessoa do Gonçalo, porque é muito importante nós percebemos quem é que nos vai representar a todos, aos 26 mil que estão inscritos, mas a todos os outros que também são arquitetos e que não estão inscritos na Ordem porque não se revêem nela, porque não sentem que são representados. Os curadores, os docentes de arquitetura. A docência de arquitetura não é um ato próprio da profissão, exclusivo, mas nenhum de nós sequer imagina que o projeto de arquitetura possa ser lecionado por um não arquiteto, ok? E, portanto, pensámos como é que incluímos todos esses que estão fora. E, portanto, isso foi o que me fez aceitar, alguém que tivesse um discurso, como nós podemos ouvir do Gonçalo, alguém que conhecesse as dificuldades e as valias da profissão do arquiteto e que pudesse representar-nos e falar a uma só voz, todos nós, junto à sociedade e do governo, que eu acho que é essencial termos mais representatividade a sério na sociedade. Está bem, Carla? Ótimo, Joana. Vá. Ok, Beijinhos, obrigada até eu. logo. Beijinhos, Carla. Tchau, tchau. Bom, claramente, eu tenho aqui 2 minutos. Eu vou fazer uma coisa que é vou mandar isto abaixo e vou reiniciar. Peço-vos para voltarem a juntarem-se a mim. Temos aqui ainda alguns colegas do Conselho Diretivo Nacional para ouvir, portanto, para acabar isto hoje é preferível. Peço-vos para se juntarem outra vez a mim, então, daqui a uns segundos. Obrigada.